Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. Agora sim, já fiz funilaria e pintura, né, porque eu acabei de postar, não sei se vocês já viram o Eu vi. vídeo Eu até disse assim, estou no chegando. Face. E a gente já está aqui tentando ficar bonitinha, né, para você. Mas olha só, segundo os estudiosos do assunto, a ajuda que a astrologia nos concede pode ser tal que nos leva a descobrir qualidades para tornar nossa vida mais plena, mais produtiva e cheia de propósito. Para falar sobre este assunto, a gente está recebendo aqui a Gisele Alakja. Acertei? Será que acertei? Que é mestre em psicologia, terapeuta de vidas passadas e astróloga, uma estudiosa do assunto há mais de 30 anos. Deixa eu cumprimentar a Vânia. Boa Muito semana, querida, foi você tudo também. bem? Foi ótimo. Estava aí fazendo um curso, mas eu vim para o programa. Gente, Amanhã eu essa mulher volto. ocupadíssima. E a nossa Ontem. convidada, Gisele. Que bom tê-la aqui com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando já entrar aqui no ar com vocês. Mais uma poderosa aqui para integrar o time, o nosso time da UTV. Gisele, eu fiz a introdução, a abertura, chamei no vídeo que postei dos bastidores lá no Face, dizendo que as pessoas têm um conceito de astrologia limitado ao horóscopo, aquele que a gente lê nos jornais, nas revistas, que a gente procura aí para saber, né, como é que vai ser meu dia, como é que vai ser a semana. E, na verdade, acabei aprendendo que vai muito além, né? Queria que você falasse um pouco para a gente. Então, na verdade, as pessoas se surpreendem quando fazem o mapa pessoal, porque percebem que a astrologia é muito mais do que simplesmente você ler aquele dia a dia do horóscopo, porque seu mapa é único. A data, a cidade, a hora que você nasceu trazem essas informações para o cálculo do seu mapa e seu mapa é único, né? O mapa representa a fotografia do céu no momento daquele nascimento e a gente pode brincar dizendo que é seu livro de vida ou é sua bússola para a vida toda. Claro, você sempre tem opções, você sempre tem seu livre-arbítrio, mas você não pode ter uma natureza, a gente compara sempre na brincadeira, você não pode nascer manga e querer virar maçã, mas de quem é a responsabilidade dessa manga ou dessa maçã? Você pode ser uma Né? manga ou maçã doce ou não, né? Isso, Tem isso também, né? exatamente. É, Vânia, você ia falar, interromper, Não, por é que favor. só para falar que eu sou suspeita, conheço a Gisele já há quase 30 anos, né? Desde o início dessa jornada. E o que ela está falando é extremamente correto, porque ela fez o meu mapa. Né? Inclusive, ela fez o meu mapa, fez o do meu marido, fez senastria, né? E anualmente a gente se encontra para falar de algumas outras coisas que ela também vai nos contar e o que ela faz, que pode te ajudar. E como se dá essa ajuda, né? Através, como é que a gente pode receber? Eu sei que são diversas áreas, a gente pode receber um apoio desse mapa, dos astros, na vida profissional, na vida pessoal, em relacionamentos enroscados, aquela pessoa que não consegue se acertar ali com ninguém, né? Pelas minhas pesquisas aí. Então, queria que você contasse tudo, como é que se dá essa história. Então, o mapa astral, o mapa astrológico, o mapa da pessoa, como eu disse, é uma bússola ou é o livro de vida dela. Então, ele contém, nesse livro, todas as possibilidades que vêm junto com a pessoa, como se você nascesse trazendo uma bagagem. Então, seu mapa vai mostrar as possibilidades que você tem com os diversos assuntos ou temas da sua vida. Então, para quem já viu um mapa desenhado, sabe que todos os 12 signos estão lá. Então, nós somos um pouquinho de cada signo. E cada signo está num desses assuntos. Então, por isso que às vezes você é de um signo, aí diz, meu signo combina com o de fulano para relacionamento. Isso não é suficiente. O suficiente é você ver no mapa pessoal de A e de B a área específica de relacionamento. Embora eu ache sempre que para relacionamento amoroso, ou mesmo relacionamento social, a pergunta correta é: o que eu tenho a aprender ou a trocar quando eu me relaciono com a pessoa de tal ou qual signo?
Por quê? Porque nós estamos sempre trocando e sempre aprendendo. Essa pergunta pode ser respondida através do mapa? Sim, sim. Porque as 12 áreas do mapa, correspondente a 12 signos, elas estão relacionadas com diversos assuntos. Então, você tem uma área que pode olhar a vocação, você tem uma área que você pode olhar o relacionamento para convivência, para parceria de trabalho amorosa, você tem uma área social, como é que você se posiciona, você é mais esquivo, você é mais sociável, você tem a área profissional no sentido de visibilidade, ou então a sua profissão é mais de bastidor, você tem a área de saúde, você tem a área do dinheiro, né? Você tem a área da sexualidade, você tem a área de falar da mãe, falar do pai, irmãos, vizinhos, empregados, filhos, você chefe, né? Você empregado, filhos. Né? Então, o mapa é um sistema praticamente completo. Agora, é muito importante ter a clareza de que ele não vai te dar uma receita de bolo. Ao contrário, ele descreve a pessoa, ele descreve o que vem junto com você. Então, num processo de autoconhecimento, o mapa vai ajudar a pessoa a identificar, ela é uma manga, ela é uma maçã, né? Para ela lidar com aquela qualidade, lidar com aquela essência, como é que ela vai cuidar daquilo. E o interessante é que, como o mapa reflete o céu de nascimento, então a gente estuda os astros lá em cima, o movimento lá em cima, para entender o movimento aqui embaixo. O nascimento é apenas a chegada, mas a gente está sempre abrindo ou fechando ciclos. O que é isso? Você nasceu num momento, a gente para aquele céu, teoricamente, calculando o seu mapa para ver o que veio junto com você, mas o céu está em movimento, sua vida está em movimento. Então, digamos, no seu primeiro aninho de idade, seu mapa não é igual o que veio com você, mas o seu padrão está lá. A qualquer momento, você pode comparar aquela situação atual com a situação de chegada. Então, a gente muda, a gente tem possibilidade de mudar. Como eu disse no início, a gente não pode mudar a essência, mas você muda uma série de coisas, até pela compreensão do que é importante para você. Tem uma área no mapa que eu costumo chamar da missão de vida, que é a área que está associada com o livre-arbítrio, que é a área do signo ascendente. Para saber o signo ascendente, tem que saber o horário de nascimento, que muita gente não sabe ou não dá atenção. Então, o que os horóscopos de jornal e de revista falam é com base no signo de nascimento. Esse, em geral, todo mundo conhece. Nem sempre, porque as pessoas que nascem na virada de signo, elas muitas vezes pensam que são do signo que está saindo e, na verdade, quando vai calcular o mapa, elas são do signo que está entrando. Então, o horário é muito importante nesse processo para determinar. Por exemplo, eu posso ser de Leão e não de Virgem. Isso. Dependendo do horário em que eu nasci. Isso. Meu filho é um exemplo clássico disso. Eu achei que meu filho ia ser virginiano, pela data. Ele nasceu em 1995. No dia do nascimento dele, todo mundo de olho no relógio. Minha gente fica de olho no relógio. O menino nasceu dos últimos minutos de Leão. Aí eu fui entender, porque durante a minha gravidez, ele chamou muito atenção na barriga. Eu nunca vi uma coisa dessa, todo mundo olhava minha barriga, minha gravidez. O que é isso? Era o leonino, porque Leão é um signo regido pelo Sol. Então, em princípio, o Leão é um signo que chama atenção, por coisas boas ou coisas difíceis. Mas, assim, chama atenção. Então, ele é leonino, ele nasceu nos últimos minutos de Leão. Se ele nascesse de noite, nesse mesmo dia, ele já seria virginiano. Então, esse ano nosso, agora 2017, o ano astrológico começou no dia 20 de março, às 7h52, quando entra o signo de Áries. Quem nasceu até 7h51 era de Peixes. Quem nasceu 7h52 para frente já é ariano. Então, quem nasce em virada de signo não pode olhar o horóscopo de jornal, de revista, porque não vai se identificar. Né? Quando vai muito olhar no genérico, geral. Né? Fala do signo no geral, sem considerar essa data, porque é óbvio, não pode considerar a data de cada um que está lendo aquilo. Exatamente. Você trouxe, para a gente ter como exemplo, para quem ainda não viu, você tem o mapa do Papa. Sim. É isso? Sim. Se você esticar, vamos ver se dá para a câmera pegar, estica para a sua câmera, a terceira câmera, para a gente falar um pouco. Tá vendo aí?
Hein? Dá para pegar Dá de pra pegar boa, um Cuba? diretor? Legal. Só vou mostrar e depois falar. Que eu tenho que olhar para interpretar. Na verdade, não é minha intenção interpretar detalhes do mapa do Papa Francisco. Mas o interessante é que o mapa, como eu disse no início, reflete aquilo que você traz. Ele não vai te dar uma receita de bolo, nem vai adivinhar o que você vai fazer. Mas ele já traz uma semente, né? Já mostra aquela semente. E o mapa do Papa Francisco, eu gosto muito de falar do mapa dele, porque ele é uma figura incrível. Eu acho que ele é a figura do século, do milênio, né? Papa de vanguarda. De vanguarda, gostei. Porque veja só, Silvia, a palavra que você falou agora, vanguarda, é uma palavra de aquário. O Papa, na hora que nasceu, ele tem a Lua, que é um elemento importante para analisar no mapa. A lua dele é aquariana. A lua estava no signo de Aquário na hora que ele nasceu. E a lua representa, vamos simplificar assim, a sua alma. Aquilo que você coloca para fora sem ter que pensar que está colocando ou que está fazendo. Então, a lua em Aquário, Aquário é o signo não só de vanguarda, como é o signo que representa abertura, quebra de preconceitos, quebra de padrão, lidar com grupos, lidar com tribos, como a gente diz, abraçar o diferente. Então, assim, ele não faz esforço para isso. Qualquer pessoa de qualquer religião, olhando o Papa Francisco falar, percebe que ali existe uma espontaneidade. Uma naturalidade. Uma naturalidade. Isso é a lua. A sua lua sai do jeito que ela é, do seu jeitão. Então, ele é uma pessoa aberta, ele é uma pessoa que quebra protocolo, que quebra preconceitos. Isso está na alma dele. E a lua representa, no meu jeito de interpretar o mapa, representa essa bagagem do passado mais imediata que você traz. Aí tem um ponto segundo que é importante também, que é o ponto do nascimento, o signo do nascimento. Ele é sagitariano. Então, o sol dele é Sagitário. E Sagitário é o signo da religião, da fé, da crença, dos princípios morais, éticos, filosóficos, religiosos, da busca de sentido da vida, tá? E é um signo que tenta se expressar indo mais longe. É o signo que representa a ligação com tudo que está distante, pessoas estrangeiras, situações diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes. E o signo de nascimento, na minha visão, é o que você tem para trabalhar nessa vida. Então, ele se identifica com isso. Ele é um religioso e ele lida com o diferente. Ele tem a escolha dele. Ele é um papa, está na religião católica, mas ele não exclui ninguém. Então, esse é um lado importante também. E Sagitário é o mestre, é o orientador, é aquele que dá o direcionamento, não dá o peixe, ensina a pescar. Né? Vai longe, ajuda a ampliar. É o legislador, é o jurista, é o filósofo. Né? São características de Sagitário. E o ascendente do Papa, que essa é a parte que eu gosto de chegar a falar do ascendente das pessoas. O ascendente, o signo ascendente, que tem que, para saber, precisa ter o horário de nascimento, na minha visão, na minha interpretação, é o signo que vai lhe dar a sua missão de vida, que já vem junto com você. Então, como eu disse, o mapa não vai dar receita de bolo, o mapa pode ser interpretado 5 minutos depois da pessoa nascer. Claro, você não vai falar um monte de coisa da vida adulta daquele bebê que nasceu, mas você olhando como astrólogo, você já tem uma noção da direção daquela plantinha. Né? Então, o ascendente Câncer, que é o ascendente do Papa, Câncer é o signo da família. Câncer é o signo do colo, do querer juntar, é a galinha com os pintinhos, é o signo que representa acolhimento, proteção, cuidado, alimentar, né? Família. E aí é tudo que o Papa é tudo que ele mostra ser. Quer dizer, a missão dele está ligada a cuidar a grande família. A grande família que é esse lado aquariano. Deixa eu te interromper um pouquinho para a gente falar, dentro desse exemplo do Papa aí, né, do mapa do Papa, a importância desse ascendente. Né? Que eu, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, eu sou uma virginiana,
levo comigo muitas características da virginiana, mas eu tenho, graças a Deus, um balanço do meu ascendente, né, que é Aquário. Aquário. Qual é a importância desse ascendente? A gente saber, para entender tudo isso, do ascendente. Então, o ascendente é um ponto no mapa que representa, digamos, sua chegada e representa um ponto de livre-arbítrio, as suas escolhas, como que você começa as suas coisas, como que você direciona a sua vida. E, na minha interpretação, eu associo o ascendente, muito mais do que o signo de nascimento, com a missão de vida. Quer dizer, o que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Você sempre vai estar escolhendo e buscando enquanto você estiver vivo, melhorando, acertando, errando, voltando. Isso, para mim, é o signo ascendente. Então, no caso do Papa, um ascendente Câncer, mostra que a missão dele é cuidar. Cuidar não da família dele só, porque aí a gente vai voltar para o passado dele, que é aquela lua em Aquário. Então, a lua em Aquário mostra que é uma família macro e que é uma família feita de tribos. E a função Câncer, por exemplo, é mais conservador, né? Mais fechado no seu cantinho, na sua casa. Aquário, não. Então, a missão dele é cuidar, mas é cuidar de maneira aberta, inclusive quebrando protocolos, quebrando preconceitos, acolhendo quem vem. A função de Câncer é acolher. Tá? No seu caso, com seu ascendente Aquário, você vai abrir, exatamente, a missão está ligada com grupos, né? A lidar com assuntos diferentes, a quebrar protocolos, a quebrar preconceitos como missão. Aí a gente tem que analisar, claro, outros pontos do mapa. O mapa é como um quebra-cabeça. Você vai analisar uma área, aí você vê que tem um desdobramento daquele assunto com outro assunto da sua vida. Aí você diz, não, mas isso aqui você vai ter que fazer em tal lugar. Vou contar tal situação. Aí você chega lá naquela outra área, não, aqui você tem tendência para viajar para o exterior. Ah, eu já viajei, não sei o quê. Então, nunca viajei. Sim, porque isso, a tendência é depois de tal idade, que são os ciclos importantes que a gente fecha na vida. Então, a missão de vida, que para mim está associada com o signo ascendente, ela está lá desde que você nasceu. Mas à medida que você avança de idade, de maturidade e que astrologicamente você fecha e abre ciclos pelo tempo, né, dos planetas desde o nascimento, você vai tendo uma possibilidade maior, eu diria, de se apropriar do que você já é. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, esclarecendo com relação ao ascendente. Sim. Quando é que ele torna-se, né? Porque eu ouvi em algum momento que o ascendente, em algum momento da vida, ele se torna o seu principal e o seu de nascimento passa a ser o segundo. Faz sentido? Pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso. Essa pergunta é uma pergunta Boa. que todo mundo gosta de fazer. Porque é verdade que em torno de 30 anos você vira o ascendente. Repara, nesse sentido a gente não vira porque você já é desde que você nasceu, está tudo ali. O que acontece é que você, à medida que vai amadurecendo, você vai prestando muito mais atenção às suas escolhas. E o signo ascendente é um ponto relacionado com livre-arbítrio, com escolhas. Por isso eu associo com a missão de vida. Então, Acho que mais até do que prestando atenção é dando importância, valorizando as suas escolhas. Isso, exatamente. Então, vamos dizer que num determinado ponto da vida você teve um amadurecimento. Hoje eu estou enroscando a coisa aqui. A quinta enroscada que eu dou. Você teve um amadurecimento astrológico. Sim. E passou a dar uma importância para aquilo que realmente vale para você. Isso, porque você não deixa nunca de ser seu signo de nascimento, que é o signo solar. O Sol representa no mapa e na vida da gente o máximo da nossa expressão. Então, veja, cada signo tem um planeta que a gente diz que é o regente. O regente do Sol, o regente de Leão é esse Sol. Então, quem nasce em Leão, naturalmente já aparece. Sim. Mas todos nós nascemos num signo que o Sol estava passando. Então, a gente vai aparecer ou querer aparecer à forma ou com as características daquele signo. Ok. Você falou também que depende do horário, né, de nascimento, se você para saber o ascendente. Para saber o ascendente. Sim. Ou não. Então, Sim. por exemplo, eu nasci às 3h10 da manhã. Né? E aí, quando você falou que o meu ascendente era Sagitário. Eu sou Capricórnio com ascendente Sagitário. Sim. Como é que as pessoas podem ter mais clareza a respeito
desses horários, de como é que isso funciona. Só fazendo o mapa Só para fazendo saber. o mapa para saber como é que elas... Esse Não, ascendente, em geral- ou tem tipo uma tabelinha assim que diz Isso, nascidos aqui até aqui. Porque quando ela me perguntou no bastidor sobre o meu ascendente, eu falei assim, é Gêmeos ou é Aquário? Ela falou, que horas você nasceu? Eu falei, 3h20, 15h20. Ela disse, não, então não é Gêmeos. Pode ser, é Aquário. Então tem uma tabelinha que a gente segue aí? Como é que é isso? É porque, na verdade, digamos assim, olhando o mapa, os signos mudam durante o dia de 2 em 2 horas. Né? Então, a gente calcula mais ou menos de cabeça. Quer dizer, pelo horário que você tinha dado que nasceu, jamais você poderia ser ascendente Gêmeos. Não, deve ser Aquário. Aí você lembrou, é mesmo, é Aquário. Agora, o bom é que as pessoas tenham esse horário de nascimento, mas existe dentro da astrologia uma pesquisa também, né? Você tentar, o que a gente chama assim, fazer o acerto de hora. Tem gente que não sabe de jeito nenhum a hora que nasceu, ou dá uma faixa horária muito grande. Tipo, eu nasci de manhã. Bom, de manhã é de 6 horas até meio-dia. De 6 horas nada, de 0 hora até meio-dia. Então, fica difícil. Mas existe pesquisa para acertar, digamos assim, o que estava acontecendo no céu no horário que você nasceu. Então, nesse sentido, quanto mais vivências a pessoa tiver, mais fácil fazer esse acerto de hora. Por quê? Porque ela tem que lembrar de fatos importantes da vida dela e a gente achar astrologicamente o céu compatível com aquilo para fazer esse acerto de hora. Tipo, morreu alguém importante na família em tal idade, formatura, casamento, algum fato grave, algum problema de saúde, internação. Então, essas coisas colocadas dentro da história da pessoa, com data, ajuda a dizer, não, nessa data tinha tal aspecto no céu, então isso pode ser um horário por aqui. A curiosidade, na certidão de nascimento, tem horário de nascimento? Não. Em geral, tem. sim. Tem horário? Em geral, tem horário de nascimento. Ah, bom saber. Agora, quando não tem... Senão vou precisar anotar, porque daqui a pouco já estou ficando meio caduca, eu esqueço dos meus filhos. Mas somos duas, porque É, eu não também é? esqueço. Eu tive que olhar essa Enquanto eu semana ainda 3 lembro. vezes. Enquanto eu ainda lembro, preciso anotar. Senão fica difícil. Olha só, quando não tem, muitas vezes o hospital tem a ficha lá. Eu já tive caso de cliente que não sabia, e digo, vá lá no arquivo, peça ao hospital pelo nome da sua mãe, que foi quem deu a entrada, porque normalmente os médicos têm que fazer essa anotação. Mas a gente já está naquela época assim que a gente nasceu de parteira, na casa dentro de casa, aquelas coisas aí. Parteira já morreu, mudou de Minha século. avó era parteira. Quase isso. A minha mãe foi registrada 18 dias depois que ela tinha nascido. Mas eu nasci no então. hospital, eu sei o horário, porque a minha mãe sempre dizia que achava interessante. Minha mãe tinha 6 filhos, ela sabia o horário de nascimento de cada filho. Então, 3h20, sempre soube que era 3h20. E aí, quando eu fazia uma festa, a gente ia fazer uma reunião com as amigas lá na juventude e tal, a mãe dizia, vamos fazer um chá da tarde? A gente canta parabéns às 15h20, que é o horário do seu nascimento. Eu achava lindo isso. Então, acabei não esquecendo mais. Mas você veja que é interessante, quer dizer que a sua mãe tinha lá uma sabedoria ligada aí com o universo, né? Seu horário de nascimento é um referencial de eu, com fechamento 6 de filhos, ciclo. acredito que devia ter alguma sabedoria divina, porque para ter 6 filhos, se não tivesse uma sabedoria divina, não aguentava, não. Mas é interessante, bastante interessante. E aí a gente vê, como exemplo do mapa do Papa, dá para dizer assim, pelo mapa, ele vai ser um papa? Porque a astrologia não é adivinhatória. É verdade. Não dá para dizer ele vai ser um papa, mas, por exemplo, a área dele relacionada com religião, crenças, tem um planeta, que é o planeta que a gente chama o Senhor do Tempo, o Senhor do Karma, planeta Saturno, que representa subida, profissão. Então, poderíamos dizer, não, você tem uma profissão relacionada com mexer com crenças, com filosofia. Poderia ser um professor, poderia ser um jurista, poderia ser um psicólogo. E, na verdade, ele é isso tudo, né? Ele é isso tudo. Então, assim, mas aí é interessante também, porque você não diz
no mapa necessariamente a profissão da pessoa, o que ela vai fazer. Eu brinco muito dizendo que a gente vai falar do pilar básico. E esse pilar básico, você pode muitas vezes mudar de profissão, mudar de atividade e conservar esse pilar básico. Tipo assim, você tem um jeito de detetive, um jeito investigativo. Uma pessoa que olha e não vê só o aparente, você atravessa, você é uma pessoa que automaticamente faz diagnóstico. Isso é uma característica do signo de Escorpião. Tá? Então, uma pessoa que tem essa característica, ela pode ter várias profissões, a profissão que quiser, mas ela não vai perder isso. Então, ela pode trabalhar como psicólogo, para investigar a alma humana, ela pode trabalhar como geólogo, né, ou lidar com petróleo, ela pode trabalhar em qualquer área, mas assim, esse lado investigativo é dela, ela olha e ela já vê por trás do aparente. E o que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade para quebrar ideias errôneas da astrologia é o seguinte, é que nós somos um pouquinho de cada signo. Nós somos um pouquinho de todos eles. Então, quando você olha seu mapa, o que você tem que perceber é onde está cada signo, porque cada assunto da sua vida está sob a égide ou sob a regência daquele signo. Então, nós temos nosso lado investigativo de Escorpião em algum canto do mapa. Nós temos nosso lado de competição, de autoafirmação, que é nosso lado ariano. Nós temos nosso lado de relacionamento, que é nosso lado libriano, ou de dúvida, ou de indecisão. Né? E outra coisa que eu acho legal, também para quebrar ideias errôneas, é assim, há um signo bom, um signo ruim, não existe isso. Ia te perguntar isso. Nossa, o seu signo é maravilhoso. Ouço as pessoas falando, gente, ninguém fala que o meu signo de Virgem é maravilhoso. Quando eu falo de Virgem, difícil, hein? Difícil, hein? É bom você desmistificar essa história. Olha, acho que eu desenrosquei. Desmistificar. Falei bem. Então, isso é legal. É você poder conhecer seu signo e, mais do que isso, conhecer seu mapa, para você conhecer suas qualidades e suas dificuldades, para você conhecer seu potencial. Né? Não existe uma forma melhor de autoconhecimento e da gente se melhorar, se essa é a proposta, se você não se conhecer. Então, eu tenho que conhecer, vamos chamar, meus defeitos, tenho que conhecer minhas qualidades também, porque quando alguém me apontar um defeito, vamos dizer assim, ou um problema, eu tenho que reconhecer que ela tem razão, ou não, ou eu tenho que dizer, isso ela está falando assim porque ela está com inveja, porque ela está com dificuldade, porque ela não conhece o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter segurança, isso é bom para todo mundo, né, independente do mapa, eu tenho que conhecer meus pontos fortes e meus pontos fracos, porque ninguém vai me guiar na hora que eu tiver que tomar as escolhas, decidir as coisas importantes da minha vida. Né? Então, o mapa ajuda você a ver suas fragilidades e seu potencial. Então, para que você possa cuidar melhor dessa planta, dessa semente que nasceu. Né? Não, é interessante quando você fala desse negócio das dificuldades, porque eu lembro bem, eu era muito jovem quando a Gisele fez o meu mapa. Muito mais jovem, muito ela mais quer dizer, não é assim? Eu era uma menina. Abafa, não é assim que fala, não. Eu era muito mais jovem, por favor. E eu lembro bem que uma das coisas que a gente colocou foi ver sobre filhos. E aí ela colocou para mim, olha, aqui tem uma questão com a sua mãe. Quando você resolver essa questão com a sua mãe, você vai estar aberta para filhos. E isso aconteceu quase 2 ou 3 anos depois. E é muito interessante isso que você está falando. Então, eram dificuldades que eu tinha, fraquezas que eu tinha, que deveriam de ser trabalhadas. Estava lá no mapa? Estava no mapa. Estava no mapa mostrando que tinha uma dificuldade, uma questão com a minha mãe. E eu resolvendo essa questão com a minha mãe, eu estaria aberta para ser mãe, para abrir a filhos. E foi interessante, porque quando eu resolvi algumas questões com a minha mãe, foi logo em seguida eu engravidei. Então, é uma coisa assim, interessante de você perceber que ele dá as possibilidades, né? Aquilo é bem assim, só corroborando aquilo que você está falando, né? Assim, ela coloca as tendências dentro do mapa, as possibilidades, e cabe a você ou não ver como é que você vai lidar com aquela situação. Você tem o livre-arbítrio, né? De resolver ou não uma determinada questão. Eu vou pedir um intervalinho rapidinho e a gente continua com Gisele depois dos Pode ser, produção, um breakzinho? A gente volta já, não sai daí, muita coisa ainda interessante por aqui.
importante que as pessoas tenham a consciência de que é preciso reciclar. A prática é o mais importante, essa transformação, essa mudança na vida das pessoas. A ideia das estações de reciclagem surgiu em uma das nossas fábricas. Inicialmente, só os funcionários levavam os produtos recicláveis para as cooperativas. A ideia deu tão certo que logo a Unilever foi buscar um parceiro e encontrou no Pão de Açúcar uma vontade pioneira de levar esse benefício para os consumidores. A parceria começou em 2001. A ideia era que a gente conseguisse conscientizar esses consumidores da importância da educação ambiental. Nas estações de reciclagem são coletados papel, plástico, vidro e metal. Além disso, também se coleta óleo de cozinha usado. É a melhor coisa que fizeram. Lá vou colocando e na hora que encher o saquinho eu venho aqui e trago. É o consumidor que tem que ter a consciência de que forma que ele quer descartar o seu lixo. A gente está sempre poluindo, mas é o mínimo para ajudar o nosso planeta Terra, né? Esse conteúdo coletado nos pontos de entrega voluntária são doados para as cooperativas de reciclagem. Aqui é o primeiro passo. Nós já separamos basicamente o material. E ao chegar esse material aqui na central de triagem, é um processo muito mais rápido que facilita o trabalho de todo mundo. Se ele já chega separado, a gente não tem que levar ele para a esteira. Ele chega do caminhão e a gente já separa, prensa e vai para a venda. A gente consegue levar diretamente para as indústrias, fazendo com que o ciclo de vida desse material dure cada vez mais tempo. Anualmente, o programa conta com a arrecadação de mais ou menos 12 mil toneladas de materiais recicláveis. Aproximadamente a metade do que nós coletamos hoje vem das estações de reciclagem. Por meio da comercialização desses materiais, essas 38 cooperativas de reciclagem acabam beneficiando mais de 9 mil pessoas, direta e indiretamente. Pessoas que antes estavam excluídas da sociedade, hoje elas estão se reintegrando através das centrais de triagem. E tudo começa na estação de reciclagem. Além de ter o meu trabalho, né, para a minha renda própria, eu sinto que estou colaborando com o próprio planeta. Hoje, graças a Deus, eu estou pagando meu apartamento, meu esposo já fez a faculdade, hoje ele é formado e eu estou no caminho. A conscientização do consumidor é o nosso foco, para que cada vez mais a gente aumente esse volume e ajude mais pessoas. A consciência não só recicla lixo, não só recicla resíduo, ela recicla pessoas. De volta aqui no nosso bate-papo com a terapeuta de vidas passadas e astróloga Gisele Alaksha. Acho que é por isso que minha língua está enrolada. Fazia tempo que não vinha um convidado com uma Alaksha. Que até acabei de perguntar a origem, né? Se ela era de origem árabe. Diz que nigeriana.
mas mora em Salvador. É baiana de nascimento? Sou baiana de Salvador. Ai, que delícia, que terra deliciosa. Adoro Salvador. Ela adoro. vive no Saudade. calor. Nossa, no no eterno sol. calor. Sonho. Amo de paixão Salvador. Tive lá acho que umas 8, 10 vezes e por mim eu iria todo ano. Bom, a gente estava conversando aqui no break, Gisele estava comentando sobre a importância de você conhecer o seu mapa, né? No sentido de... Aí eu citei, falei, bom, é por aí? Essa história de... Às vezes tem um período que você insiste. Vamos contar com a falta de conhecimento do meu mapa e tudo mais. Aí eu vou lá, eu insisto em fazer determinada coisa, então vamos mudar a minha área profissional. E vou lá e tento, vou para lá, procuro aqui, levo o currículo, não adianta, a coisa não anda. Aí você vai ver, o seu mapa está dizendo agora não. Esse período não é para isso. Agora é o seu período de introspecção, de mudança interior, de descanso. Não insista, porque vai dar merda. Ou não insista, porque a coisa não vai andar. E aí, como você desconhece esse fato, você insiste. Aí fica depressivo, porque acha que você não tem essa capacidade, porque eu sou realmente uma porcaria. Não é? É por aí isso, né? Verdade. E às vezes o contrário. Você está insatisfeito no trabalho e não sai do trabalho, como a gente não larga o osso. Está cansado de ir para aquele trabalho, não aguenta mais, não aguenta seu chefe, não aguenta aquilo que você está fazendo, não sai. Aí vai fazer o mapa. Aí aparece um aspecto astrológico do momento que diz assim, você está no momento de mudar de profissão. Você faz o quê? Você está satisfeito onde você está? Não, estou detestando, não sei o quê. Por que você não sai? Ah, porque minha segurança, minha estabilidade. Eu digo, olha, é bom você pensar, porque pode ser que você seja demitida. Então, eu não estou profetizando nada. Eu estou vendo lá que a pessoa está insatisfeita, que ela está num momento de mudança e ela está acomodada. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai fazer aquela mudança, ela, fui demitida. Logo, na sequência, ela consegue uma coisa melhor, ela fica mais feliz. Mas ali está mostrando que ela tem medo de fazer mudanças, porque ela prioriza a segurança dela. E o momento está mostrando que ela está em fase de abertura e de fazer mudança. Se ela não sair, vão sair com ela. Você sabe que eu acompanho, quando me lembro, Susan Miller, que dá faz as previsões Sim. mensais, né? É interessante... apesar de ser bem genérico, é uma página toda, uma coisa bem detalhada e extensa. E aí, às vezes, está lá, ela diz lá, esqueça no período de tal a tal deste mês a compra de produtos eletrônicos. Não é um bom momento, não troque seu computador, não troque seu celular, porque vai dar problema, porque... Explica um pouco dessa energia que envolve isso e o que os astros teriam a ver com o meu novo computador, com a minha nova máquina, por exemplo. Sim, então aí são as questões genéricas do momento. Quando você faz uma análise do céu do momento, aquela análise é para o coletivo, né? Por exemplo, tem momentos em que o planeta da comunicação, do movimento, dos deslocamentos, que é o planeta Mercúrio, está andando, aparentemente, como se estivesse andando para trás. A gente chama retrógrado. Nesse momento, é uma possibilidade de você perder malas quando viaja, de você comunicar uma coisa errada que você queria, de você esquecer de passar um comunicado que era importante, vai sobrar para você, de você brigar desnecessariamente o que você falou que não queria falar. Então, assim... vai ficar calado? Não, mas é um período onde se diz, olha, é bom você prestar atenção ao que você está falando, cuidado com sua mala se você vai viajar. Então, claro que no sentido mais individual, isso não vai acontecer com todo mundo. Uhum. Mas esse período, por exemplo, um astrólogo... É propício para. É propício para. Então, um astrólogo vai dizer assim,
tenha cuidado com o que você fala, pense melhor e cuide mais das suas malas. Então, a gente vai ficar mais antenado, mas não vai ter alguém que vai perder a mala, vai ter alguém que vai falar o que não queria. Assim como aí tem a ver com o mapa pessoal. E aí também tem as colocações em relação assim, ao momento, né? Nós estamos no ano do Saturno, é isso? Esse ano. Como é que nós estamos o ano? Sim. Esse daí essa é uma área que nem todos os astrólogos convergem na mesma direção. Tá. Que é o tal que todo mundo espera que se fale de um regente do ano. Então, tem astrólogos que consideram que tem um regente do ano, tem outros que não. Né? Eu considero que tem esse regente do ano, que é esse planeta, Saturno, mas o mais importante não é pensar no regente do ano, é pensar o que individualmente cada um tem a fazer naquele período, porque o que importa mesmo é quando o ano astrológico começa, que é em março, né, quando entra o signo de Áries, e o que individualmente as pessoas podem fazer a respeito. Tá? Então, quando a gente fala da regência, para quem considera a regência, é numa expectativa de que aquelas características sejam consideradas pelas pessoas, né? Então, seriedade, responsabilidade, questões de colher o que você plantou, que Saturno representa o senhor do tempo. Mas tem outra linha de astrólogos que não considera regente, que não se interessa por isso, e que considera até outro regente por outros caminhos. É você, então, o que você está falando é o indivíduo, né? O Sim. ser individual. Sim. É que, por mais que tenha uma possibilidade, uma leitura do universo, mas somos nós individualmente que fazemos as coisas acontecerem. Exatamente. Você costuma fazer o mapa do Brasil na mudança de governo, alguma coisa assim, Gisele? Olha, fez o do Brasil aí pra gente. Você tem alguma palavra de esperança para o nosso? Eu até trouxe o mapa do Brasil também, mas assim, eu sou psicóloga de formação, então assim, eu gosto de trabalhar com as pessoas, porque assim, quem é que faz o bem e o mal? É o vento? É a natureza? Somos nós, é o ser humano. Então, eu gosto de trabalhar e procurar no mapa de cada pessoa o que ela tem de melhor, porque eu acho que se ela procurou uma consulta com astrólogo, com terapeuta, com psicólogo, a pessoa está querendo se melhorar. E o mapa é um desses recursos assim que eu acho fantástico, porque mesmo que a pessoa não diga nada, ela fique calada o tempo todo, você tem, pelo sistema simbólico do mapa, como ajudá-la dizendo coisas. Eu gosto de fazer gravação, então, assim, se ela não falar nada na hora, ela vai ouvir a gravação dela depois e ela vai refletir sobre aquilo que está ali como bagagem dela. Então, eu tenho o mapa do Brasil aqui, Silvia, mas, assim, não é minha especialidade, eu falo, assim, uma coisa bem geral. O que eu acho interessante de pensar é que o mapa do Brasil reflete o povo brasileiro, né? E o mapa é virginiano, como você, né? Porque o mapa de um país é tirado para o momento da independência. E 7 de setembro de 1822, e eu considero o horário de 16 e 19, São Paulo. Tem uma variação de horário para um ou outro astrólogo, mas eu sou da linha que adota um ascendente aquário, igualzinho você. Nossa! Virgem, ascendente, aquário. Tô ferrada. Não, mas agora veja só. Qual é o lema da nossa bandeira? Notícia, não. Qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Ordem é de Virgem. Progresso é de Aquário. E a Lua, que é o terceiro... Eu vou adotar essa também. Adote. O lema da nossa bandeira, Silvia, ordem e progresso. Botar lá. Posso falar do terceiro item somente para fazer como eu fiz com o mapa do Papa, que é a Lua. A Lua, no mapa do país, é uma Lua em Gêmeos. Nós, povo brasileiro, somos geminianos. Nossa alma é brincalhona, é jovem. O mundo todo fala do Brasil como, o Brasil, né? Então, de comunicação, de brincadeira. Gêmeos é um signo também que gosta, aí no sentido negativo, muitas vezes de passar a perna, de ser mais sabido do que os outros. Nós temos esse estigma também. De qualquer forma, nós somos um povo alegre, né? Jovial. Isso é da nossa Lua em Gêmeos no mapa do país, né? Esse momento é um momento importante para a gente, sim,
é um momento de reorganização. E aí é interessante pensar que as coisas se repetem. Então, de tempos em tempos, a gente está tendo que se debruçar sobre o mesmo assunto. Então, esse é um momento, digamos, difícil para a gente em termos de decisões, em termos de governabilidade do país, porque o planeta do tempo, o senhor Saturno, ele está exatamente na área que seria a área dos governantes e que faz com que nós, enquanto povo, estejamos parando e pensando assim, o que nós fizemos ou o que nós não fizemos que agora temos que colher isso e agora vamos correr atrás. Né? Então, isso é... Entendi. Agora, eu queria falar um pouco e fazer até um gancho aí, a relação da terapia de vidas passadas, né? Você é uma terapeuta de vidas passadas e como a astrologia ajuda nessa terapia, Gisele? Certo. Então, Silvia, a terapia de vidas passadas chegou para mim no momento em que eu comecei a trabalhar muito com o mapa astrológico e me deparar, muitas vezes, com situações que me davam a impressão que aquilo não era da agora. Eu digo isso, aí a pessoa, não, eu não tenho experiência com isso, eu não tive nada para ter esse medo, para ter esse trauma, não sei o quê. Então, a gente supunha que poderia ser de vidas passadas. Aí eu fiz a formação, terapia de vidas passadas, com Roger Uger, e uma terapia que ajuda a pessoa a vivenciar essas questões do passado. Qual é o link que eu faço do mapa astrológico com a terapia de vidas passadas? É olhar exatamente no mapa aquela área que tem a dificuldade e a pessoa fala sobre aquilo. A gente supõe que ali tem uma questão de tal natureza. Por exemplo, vamos dizer uma pessoa que tenha dificuldades muito fortes afetivas, medo de relacionamento, não consegue manter um relacionamento, não consegue nem entrar, se isola, tem dificuldade, se sente rejeitada. Enfim, estou assim, bem exagerando e lembrando de um caso clínico aqui. E aí o que acontece? Você está vendo o padrão ali. Em geral, isso está relacionado no mapa astrológico com o planeta do amor, Vênus, e o planeta que segura, que cobra a maturidade, o senhor do karma, Saturno. Então, você não sabe o que aconteceu ali. Só a pessoa pode vivenciar. A terapia de vidas passadas ajuda, muitas vezes, a pessoa a descobrir o que está por trás. Nesse exemplo que eu estou pensando, que eu estou falando, a pessoa foi para uma vida passada logo de cara, onde os primeiros afetos que são relacionados com o contato com a mãe, o amor, a alimentação, ela não teve. Ela foi para uma vida passada que a mãe tinha uma doença muito difícil e que ela era impedida. Impedimento lembra o planeta Saturno. Temos que lidar com esse impedimento se queremos ter aquilo que está do outro lado, que era o afeto. Então, ela veio para a vida atual com essa memória que estava atrapalhando ela ainda. Né? Então, qualquer contato afetivo para ela era como se ela não merecesse. Porque ela olhava, ela via a mãe através do muro, tinha uma vida plena de riqueza material, mas ela não tinha afeto. Então, isso ajudou ela a entender que na vida atual ela não precisa botar essa parede de novo. Né? Ela pode se relacionar e não tem outra fórmula para entrar num relacionamento se não se relacionar. É isso que esse padrão, na verdade, ajuda a pessoa ou mostra para a pessoa que ela tem que vencer aquilo, senão ela vai ficar no padrão passado. Aí, entrando um pouquinho rapidamente, porque eu vou controlando o horário aqui no celular, deixa eu até botar meu celular aqui na frente, porque eu boto aqui, não sei porquê, botar aqui porque a gente vai controlando o horário para não ultrapassar. Como é feita uma terapia de vidas passadas? É consciente? O paciente está inconsciente? Como é que isso se desenvolve, Gisele? Olha, na linha que eu formei, a pessoa fica num estado, vamos chamar o estado leve de relaxamento, como um estado de contemplação. Sabe quando você está assim, contemplando o mar, distraída, alguém vem, te chama e você não ouve? Aí, quando você toca em você, você diz, poxa, estava longe. É esse estado. Então, você está num estado de relaxamento, normalmente deitada, poderia ser sentada, recostada, e você sabe que você está ali no consultório, mas você sabe que, ao mesmo tempo, vão vir memórias e que você tem que falar sobre essas memórias.
Tá? Então, a pessoa sabe o tempo todo que está no... É como se tivesse vidas paralelas naquela hora. A pessoa depois lembra o que falou e a gente, no final da sessão, vai exatamente conscientizar ela ou fazer o link com o que ela viveu e a questão da vida atual que ela trouxe, aquela dificuldade. Né? Queria alguma pergunta, Vânia? Não, eu quero... assim, tô assim, bêbada, assim, só ouvindo, babando, assim, babando né? Quero fazer mapa, quero fazer... Embebecida. Eu já comentei aqui, não sei nem se foi a semana passada, que eu já fiz regressão. Eu ouvi você falar isso no programa. É uma coisa meio intensiva, de 3 horas. Foi muito sofrido. Não quero fazer regressão de 3 horas nunca mais na minha vida. Fiquei muito tempo lá. E não fui até a vida, fui até o útero da minha mãe. E nasci. Acho que nascer, a gente nasce uma vez só, porque esse negócio de nascer a segunda vez, depois de adulta, é meio dolorido. Achei meio pesado o negócio. Mas quero fazer regressão sem esse intensivo. Quanto tempo a gente fica lá? Olha, vai me levar para outra vida 3 horas de novo, que eu não quero. Não. Normalmente são 2 horas de sessão e a ideia inicial é que cada sessão você feche uma história. O que acontece? Vai contar o ritmo da pessoa, vai contar a técnica que a gente usa, vai contar o quanto você está pronta para trazer aquele material, tudo isso. Mas essa linha que eu formei, ela é interessante porque ela mexe, digamos assim, com todos os corpos, não somente com você falar. Você pode estar falando uma coisa e seu corpo está tremendo, eu vou ter que prestar atenção no corpo. E, às vezes, você pega a queixa do paciente no sentido literal. Lembro de uma paciente que disse assim, eu tenho medo de entrar naquele coisa de exame, como é que chama aquelas tomografia, aquele negócio, porque entrar naquele tubo não entro nunca, parece que estão me enterrando viva. Deita aí. Aí comecei exatamente como ela, cobri ela inteira, né? Porque você faz uma dramatização. Essa linha que eu formei, você pode dramatizar. Cobri ela inteira e ela entrou em processo imediatamente. Foram 2 vidas onde ela foi enterrada viva de verdade. Uma, porque não sabiam, né? Pensaram que ela já tinha morrido, e outra de vingança, para se livrarem dela. Olha só. E a minha experiência, quanto mais eu procuro saber sobre terapia de regressão, mais eu penso que talvez a profissional, embora de renome, a profissional que eu fiz, não fosse exatamente aquilo que eu precisava, porque não aconteceu nada. Eu fui lá, regredi, sofri 3 horas lá, nasci de novo, me lembrei e ponto, nada foi feito com isso. Eu me senti assim, vamos ao supermercado comprar comida, né? Mas ninguém cozinha nessa casa. Então, eu vim com uma bagagem enorme de comida sem saber o que fazer com aquilo, como cozinhar. Né? E agora? 1 tonelada de ovos e o que eu faço com os ovos? Então, eu preciso fazer uma nova regressão, passar por isso de novo, para talvez trabalhar aquilo que ficou. Porque ainda estou com os ovos aí na mão. Posso falar sobre isso, Silvia? Claro. Então, você tocou num ponto essencial. Assim, às vezes, talvez você não estivesse pronta para mexer com isso, ou como você falou, talvez você foi para uma pessoa que, não importa que ela seja renomada, ela até pode ter sido cuidadosa com você, ética, mas assim, o que você precisava mexer, talvez até um auto-boicote, você foi para uma pessoa que não ia mexer. A gente faz muito isso em terapia tradicional também. Brincar de gato e rato, né? Não é diferente na terapia de vidas passadas. Às vezes você quer mexer numa coisa, mas você procura alguém... Mas é assim que se procede mesmo? Vai lá, cutuca, remexe tudo e pronto? Não. Isso aí também depende da linha. A linha que eu formei, como eu disse, a gente começa logo com sintoma e a gente vai para aquela história, não faz uma regressão clássica que você tem que voltar para o útero, Não, a gente vai direto para o problema, para a queixa, né? Eu tive uma paciente também que ela tinha medo de dirigir. E ela entrou automaticamente. Eu tinha começado a trabalhar com isso, até eu fiquei assustada, mas ela entrou em várias vidas sem eu conseguir controlar absolutamente nada. Entrava e saía de uma vida e outra, e eu deixando, como era a primeira sessão, eu deixando. Quando chegou uma hora, ela falou assim, eu estou numa estrada e estou dirigindo. E estava dirigindo igual uma louca.
Aí, quando ela começou, aí eu cerquei. Quando ela saía para outra história, eu volte para aquela história que você está dirigindo. Aí, dirigindo, daqui um pouco, ela voou por cima de mim, assim, pá, literalmente falando. Claro, o chão estava cheio de almofada, virou e começou a gritar, minha cabeça, minha cabeça. Trocando em miúdos. O medo que ela tinha de dirigir hoje, na verdade, não era medo de dirigir, que ela dirigia muito bem e o carro ficava na garagem, mas ela só dirigia com alguém do lado. Nunca ninguém achou o corpo dela. Então, o medo não era de dirigir, era de morrer sozinha. Aí a gente fez todo um trabalho. Eu tô pensando aqui naquela minha história lá, entendeu? Do medo de dirigir na estrada. Né? Que eu já tentei. Aliás, eu fui fazer essa regressão para tentar resolver isso. Sim. Né? Um medo de dirigir na estrada. Como se eu tivesse sempre perdida. E a gente tem que encerrar. Gisele, eu queria que você passasse os contatos, as pessoas que quiserem fazer aí um mapa, a terapia, onde é que elas te encontram, passa o endereço do blog, conta tudo. Bom, eu vou dar o telefone, que é o WhatsApp também, né? É 719-9953-6858. Esse é o contato mais efetivo nesse momento. Ou então entra no site cnastrologia.org.br. Eu sou vice-presidente da Central Nacional de Astrologia, né? Que é uma associação sem fins lucrativos, reúne os astrólogos. E aí você entra, já visita a página, vê outros astrólogos, vê publicações, tá? E agradeço o convite de vocês, Vânia. Nossa, eu muito feliz de estar aqui com você. Super oportunidade, muito obrigada. Espero que volte outras vezes. Bem, obrigada. Gratidão. Olha só, a gente ficou sabendo por aqui que a gente aprendeu com a Gisele Alatja que quando nascemos ganhamos uma qualidade particular inerente ao céu naquele momento em que a gente nasce. Isso imprime em você certas características, né, que podem aí servir como a bússola da sua vida. Melhor prestar atenção nisso, fica a dica. E antes de encerrar, tomara que dê tempo rapidinho, a gente tem um vídeo, porque eu quero agradecer muito o convite da Nova Perfil e Fama, através do seu sócio-diretor e publisher da revista, o Edgar Bado e toda a sua equipe, para participar do evento na quarta-feira passada, de 15 anos e 100ª edição da revista Perfil. Eu separei um videozinho produzido até pelo pessoal da Perfil, que eu achei no Facebook, que é uma forma de agradecer e dar o meu depoimento e reconhecimento público do trabalho desse menino. Eu o chamo de menino porque eu conheço desde que estava na barriga da mãe dele e sou fã de carteirinha. É um menino de garra, é um menino batalhador e que merece todos os méritos e colher todos os louros do seu trabalho. 15 anos de Perfil, parabéns, Edgar. A gente vê, se você não acompanha o dia a dia da revista Perfil, basta estar num evento para ter a certeza do profissionalismo que essa equipe conduz o seu trabalho. É só você observar os parceiros que lá estão. Por exemplo, nesse evento da quarta-feira, o buffet Hernandes, representado pelo Ricardo Cantão, com as guloseimas, com as gostosuras, estava divino e é sempre parceiro da Perfil. Adriana da Mata, cujo evento foi no seu Aras, no Aras São Bento, que sabe receber tão bem as pessoas. O pessoal lá da Fantiela Doces, através da Amanda e do Francisco, que são os artistas dos doces. Enfim, a banda que lá estava. Eu estou tomando a liberdade, ninguém me pediu, não ganho nada com isso. Pode até achar que é um jabá, mas eu estou tomando a liberdade de parabenizar estes profissionais que estavam presentes no evento pela escolha. Não é à toa. Bons profissionais fazem bons parceiros. De todo o meu coração, parabéns, Edgar, parabéns, Revista Perfil. Um videozinho com um pouco da história e você fica e eu vou embora. Tchau.
última quarta-feira, dia 10 de maio, a revista Nova Perfil e Fama comemorou seus 15 anos de história. Cerca de 300 pessoas participaram do sofisticado evento, que contou com a presença de ilustres convidados, entre clientes, amigos e leitores. Edgar, estamos comemorando hoje 15 anos de perfil, você faz parte dessa história. Como que é para você participar dessa data? Essa data é muito significativa, né? Estar comemorando os 15 anos da Perfil é comemorar, assim, 15 anos de muita batalha, 15 anos de um sonho, de um ideal, de fazer um veículo de comunicação eficiente, eficaz, um veículo de comunicação que leve um conteúdo que faça bem para as pessoas, um conteúdo que faça a diferença na vida das pessoas. A festa surpreendeu a todos. O badalado evento recebeu muitos elogios pela sofisticação do espaço e dos serviços, preparados com muita dedicação e bom gosto. Adriana, a gente está vendo esse evento aqui hoje, 15 anos da Perfil no Ara São Bento. Como é que é para vocês fazerem parte dessa festa? Bom, primeiramente eu quero agradecer a honra de estar recepcionando essa festa incrível, porque eu e Edgar, nós somos amigos e já venho saindo em parceria com eles em algumas revistas, tudo. E fazer parte dessa festa grandiosa que são os 15 anos da revista e fazer parte dessa festa que está incrível. Eu acho que o espaço ficou maravilhoso, tudo ficou muito perfeito, as pessoas estão aproveitando muito. E assim, sem palavras para agradecer a grandiosidade e o imenso prazer que eu tenho em recepcionar todo mundo aqui. Eu tô achando maravilhoso, logo que eu cheguei.